Olá pessoal, faz muito tempo que eu não venho aqui trazer mais um Andi Cozinha e Conta, que é o nosso canal onde eu vou cozinhando e vou falando sobre as nossas contas da casa, as contas da nossa vida financeira. E hoje eu vou preparar um prato que é uma sobrecoxa assada com legumes, super fácil de fazer, gente. Eu vou deixar a receita aqui para vocês. Eu aprendi com a professora Marina, né, do curso Cozinha de Gente Moderna. Ela tem esse canal e ela é muito boa, ela é fantástica e ela ensina a gente a cozinhar de forma prática e rápida. É um prato muito seguro. E pensando nesse prato seguro, que não tem erro, que é fácil, que é simples, eu pensei hoje em falar sobre seguros, né? Gente, o que são os seguros, né? A primeira coisa importante que a gente tem que saber é que o seguro, ele é uma maneira da gente diluir o risco que a gente teria que assumir sozinho. Então, por exemplo, quando você paga o seguro do seu carro, é uma forma de você distribuir esse risco com outras pessoas, né? Cada pessoa paga um valor, uma mensalidade, né? Que a gente chama de prêmio. E tem direito a uma determinada cobertura. Então, quando a pessoa sofre uma ocorrência, né, um problema por causa da uma perda, um roubo, um acidente, como todas as pessoas estão pagando aquele prêmio, então essa pessoa vai receber um valor para, vamos dizer assim, cobrir o prejuízo dela. Então, é como se a gente pensasse assim, né? Existe até um cálculo estatístico para poder calcular esse prêmio de acordo com o risco de cada pessoa, de cada idade, de cada estilo de vida, né? Então, um rapaz mais jovem que começa a dirigir um carro, geralmente o risco dele cometer um erro, né, entrar num acidente é muito maior do que uma pessoa madura, que tem filhos, que já dirige há algum tempo, né? Então, é assim que é calculado o risco. E aí, qual é a vantagem de você ter um seguro? É justamente se precaver dos riscos, né? E não descapitalizar o seu dinheiro, né? Não gastar todas as suas reservas para cobrir esses prejuízos sozinho, né? Então, geralmente a gente fala que a gente paga seguro para não usar, né? Porque a ideia é que você não quer ter a ocorrência, né? Você não quer ter um acidente, você não quer que seu carro seja roubado, você não quer que a sua casa seja incendiada, né? Você não quer morrer, ninguém quer, né? Mas o seguro, ele nos permite ficar protegidos desses riscos sem a necessidade de comprometer todo o nosso patrimônio. Veja, uma pessoa que não tem um plano de saúde, por exemplo, não tem um seguro saúde, 3, 4, 5 dias de internação pode custar o carro, pode custar uma casa, percebe? Pode custar anos de economia que a pessoa fez ao longo da vida, mas por causa da falta de um plano de saúde ou de um seguro, ela acaba tendo que bancar isso sozinha. Então, a ideia do seguro é justamente distribuir esse risco. Imagina que tem 1000 pessoas pagando e naquele mês em que 1000 pessoas pagaram, 3 pessoas tiveram ocorrências. Então, é o recurso acumulado daquelas 1000 pessoas que vai justamente bancar essa ocorrência, né? Esse sinistro que eles chamam na área de seguros, né? E aí, um ponto interessante é falar sobre o seguro de vida, gente. Porque o seguro de vida, muita gente menospreza esse seguro, tá? Pouca gente investe em seguro de vida. Mas olha só, vamos pensar o seguinte, imagina que você é uma pessoa, né, uma mulher autônoma, né, que é empreendedora, né, dona do seu próprio nariz, né, e tem 2 filhos, tá? Você tem 2 filhos que dependem de você, filhos em idade escolar, menores de idade. O que acontece? Você tá lá se esforçando para pagar uma escola boa para eles e tudo mais. Se acontecer alguma coisa com você, e você faltar,
como fica essa situação, a educação dos seus filhos, né? Você consegue garantir? Você consegue garantir que as economias que você fez ao longo da vida vão cobrir essa educação e vão permitir que seus filhos um dia possam trabalhar, possam ter uma formação para poder garantir o futuro deles? Então, o seguro ele serve para isso, né? Você pode adquirir um seguro para cobrir despesas de educação dos seus filhos, por exemplo. Você pode adquirir um seguro para cobrir as despesas do dia a dia da sua família, né? Se você que é provedor ou provedora da família não estiver presente para poder bancar esses custos deles, né? E tem um outro ponto que é em relação a você não morrer, a você ficar vivo ou viva, porém sem condições de trabalhar, sem condições de gerar renda. Aí eu diria que o problema é mais grave ainda para você, no caso, porque quando a gente morre, acabou, né? Aí alguém vai resolver o problema. Então agora imagina que você tem uma doença grave, tá? Ou que você tenha um acidente que impossibilite você de trabalhar e de gerar renda para sustentar seus filhos, sua família, sua casa, você mesma, né? E aí, como é que fica? Só que você tem 40 anos, por exemplo, e você ainda vai viver pelo menos mais 40, né? O seguro, ele é muito importante exatamente nessa situação, para manter a capacidade da pessoa gerar renda, né? Manter a sobrevivência da pessoa no momento em que ela não pode mais trabalhar. O seguro, ele vai ajudar a pessoa não só no momento do falecimento, né? A família da pessoa, mas principalmente quando a pessoa fica viva, porque ele vai proteger a renda do indivíduo, daquela família, né? E ele vai minimizar o risco dela descapitalizar, ter que vender todos os bens para poder bancar, né, se sustentar ao longo de muitos anos. Então, basicamente, o seguro ele vai garantir essa sustentabilidade familiar, né? Essa sustentação. Então, gente, o seguro ele é muito importante. Ele é um benefício, né? Um instrumento financeiro muito importante na vida de uma família, né? Ele vai proteger as conquistas da família, vai proteger a conquista da renda, a conquista da saúde, a conquista patrimonial, né? Ou seja, carro, casa, bens, né? Que a pessoa conquistou, que a família conquistou. O seguro ele serve para isso, tá? E eu conheço vários casos, várias histórias de pessoas que não tinham seguro e tiveram problemas graves para poder bancar a sua vida depois de um acidente, depois de um falecimento de um familiar, né? E existem vários tipos de seguro, além do seguro patrimonial, né, que é esse que a gente conhece mais, de carro, de casa, de barco, moto, caminhão, câmera fotográfica, né? Então, um fotógrafo, alguém que trabalha com determinado equipamento, também pode fazer o seguro desse equipamento, né? Justamente para garantir que não fique sem o bem, né? Que muitas vezes é caro, é oneroso, e essa pessoa fica desprotegida. Então, esse é o seguro patrimonial. Tem o seguro de vida, né? E aí tem várias modalidades, tem o seguro para doenças graves, tem o seguro de renda por incapacidade temporária. Então, aquela pessoa, por exemplo, que eu trabalho com as mãos e aí eu tive um acidente e quebrei o braço. Vou ficar 3 meses, né, sem trabalhar, sem conseguir mexer o meu braço. Como é que eu faço? Esse seguro de renda por incapacidade temporária, diária por incapacidade temporária, DIT que a gente chama, ele vai proteger a pessoa ao longo desses 3 meses. Ela vai receber uma renda, garantindo aí que ela não fique sem sustento no período em que ela não pode trabalhar, né? Um outro ponto importante em relação aos seguros é que muitas vezes as pessoas esquecem, é que o seguro, ele não entra no inventário. Então, por exemplo, um seguro de vida, a pessoa faleceu, né? Pai de família faleceu
E aí ele deixou bens, né, imóveis, dinheiro no banco e tudo. Enquanto não sai aquele inventário, os bens, eles não são distribuídos para os herdeiros, né? O inventário tem que terminar para que os bens possam ser distribuídos. Então, o seguro de vida não. Ele já é automaticamente transferido para os beneficiários, né? Para quem a pessoa indicou como beneficiários, sem passar pelo inventário. Então, você tem liquidez, né? Você tem dinheiro na mão para resolver uma série de coisas, né? Inclusive tem seguro voltado justamente para garantir as despesas do inventário. Por quê? Toda vez que você deixa um bem para um familiar, por exemplo, eu tenho um apartamento e morri, aí meus filhos vão herdar esse apartamento. Existe um imposto chamado ITCMD, que é um imposto sobre transmissão de causa morte e doação, ou seja, é um imposto que precisa ser pago por quem está pelo inventário, né? Pelo espólio que a gente chama. E esse imposto, aqui em São Paulo, por exemplo, é 4% sobre o valor do bem. Então, imagina que você tem um bem de 100 mil reais, você tem que dispor de 4 mil reais para garantir que você herde esse bem, né? Agora, um apartamento de 100 mil reais é raro, né? Geralmente custa mais do que isso, né? Então, imagina, um de 200 mil são 8 mil reais. Um de 300 mil são 12 mil reais. Isso só em São Paulo, tá? Agora, existe uma legislação que diz que esse imposto ele pode chegar até a 8%. E existem estados que já operam com o valor de 8%. Agora, você imagina você despender 8 mil reais para herdar um imóvel de 100 mil. E enquanto você não paga esse imposto, você não vai ter direito a esse imóvel. Então, você começa a pagar um seguro de vida, né? A pessoa que detém os bens, para garantir que seus herdeiros possam, no futuro, quando essa pessoa não estiver mais presente, quitar essas dívidas relacionadas à transmissão do patrimônio, quitar essas dívidas relacionadas à herança, tá? Então, tem que pagar os impostos, tem que pagar honorários advocatícios, tem uma série de custos que um inventário demanda, né? Então, o seguro de vida, ele é transferido diretamente, sem o inventário, e quanto mais bens a pessoa tem, mais caro vai ficando esse inventário, né? Ele é proporcional ao patrimônio da pessoa. Então, esse é um outro benefício do seguro que é super importante. Gente, olha, alecrim da minha horta. Com esse alecrim, eu asseguro que esse prato vai ficar maravilhoso. Eu vou colocar um alecrim aqui e o azeite e vai pro forno. 1 hora, tá pronto. 200 graus, mais ou menos. Então, gente, é isso. Seguro é muito importante, tá? Pense sobre isso. Avalie a sua condição de pagar por esse instrumento financeiro que vai proteger as suas conquistas, proteger a sua família, proteger a sua capacidade de gerar renda, proteger tudo que é importante para você, tá bom? Um beijo para vocês, ó, vai pro forno, depois eu vou mostrar como é que ficou. Bom, gente, agora eu vou pegar franguinho 1 hora depois. Olha isso. Borbulhando. Olha que coisa mais linda. Vamos comer. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê numa próxima. Até mais!